Eu convido agora, pelo Comando Sindical Docente, o presidente do Sindiapro, a Duel, da Andes também, o professor Ronaldo Gaspar, já está aqui conosco, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina, presidente, como eu disse, do Sindipro, a Duel, Andes. Professor Ronaldo, muito obrigado, o senhor tem a palavra, e na sequência a professora Simone Jabur também, que eu apresento depois. Obrigado, deputado Goura. Boa tarde a todos e todas. Em nome do Comando Sindical Docente, eu agradeço ao deputado Goura pela marcação e condução dessa audiência pública. Saúdo aos dirigentes das seções sindicais do Andes, de outros sindicatos, aos deputados e outros que estão aqui presentes, bem como a todos aqueles que estão aí nos assistindo e têm interesse em debater os problemas das universidades públicas estaduais do Paraná. Lembrando, é claro, também, debater os problemas significa pensar nos caminhos para resolvê-los e fortalecer as universidades. Pois bem, mais uma vez, a Assembleia Legislativa do Paraná recebe uma audiência pública para tratar da educação. Nesse caso, mais especificamente, do ensino superior público e gratuito. Como todos os governos anteriores, uns com maior, outros com menor justeza, o governo atual tem propagandeado as suas benfeitorias na educação, basta assistir as propagandas do governo em qualquer rede de televisão. Porém, observamos que, na maioria das vezes, a propaganda serve mais para encobrir malefícios do que publicizar qualquer benefício do governo para a educação. Não temos dúvida de que as propagandas do atual governo do Estado, do Paraná, produzem uma enorme enganação, servindo como cilada eleitoral para os desavisados. Tanto que, em reuniões dos servidores com representantes do governo, o discurso é absolutamente oposto àquele propagandeado, a custo elevado, é bom dizer, pela imprensa para a população. Nas reuniões de porta para dentro, aquilo que aparece publicamente quase como uma Califórnia brasileira, que é o Paraná, torna-se um Estado pobre, incapaz de atender aos elementares direitos aí dos servidores públicos, com dificuldade de manutenção dos serviços prestados à população. No caso do ensino superior público, sob o atual governo, temos visto a redução das verbas, falta de pessoal docente técnico, retração do apoio à pesquisa e à permanência estudantil. Temos visto também um ataque intransigente às universidades. Ainda que sob uma forma, podemos dizer, menos tosca e caricatural, esse ataque é muito semelhante à política destrutiva do governo federal, cuja aversão à educação, à ciência e à cultura já ganhou negativa notoriedade mundial. Com o governo do Ratinho Júnior, as universidades estão encolhendo e cada vez mais perdendo tudo aquilo que foi conquistado com muito esforço e luta nas décadas anteriores, não apenas pelas comunidades acadêmicas, mas também pela população paranaense. Em 2020, o orçamento destinado às universidades retrocedeu a valores de 2013. De 2,28 bilhões de reais em 2016, por exemplo, ele atingiu o pico, ele caiu a 1,75 bilhão de reais em 2020, uma queda real de 23% em apenas 4 anos. Encolhendo, as universidades diminuem a capacidade de serem agentes de desenvolvimento regional. Com isso, não são apenas as comunidades acadêmicas que perdem, mas todo o estado do Paraná. Em todas as universidades estaduais paranaenses são notórias as dificuldades para a manutenção do patrimônio, assim como a diminuição do apoio à pesquisa, à extensão e à permanência estudantil. De 2013 a 2020, as verbas de custeio caíram 36%. Consequentemente, vemos a deterioração do patrimônio material constituído ao longo das décadas e o comprometimento com sérios riscos de continuidade de pesquisas que envolvem elevado investimento de recursos e intensa dedicação e dispêndio de muito tempo de pesquisadores de todas as áreas. Mas não bastasse isso, a violenta deterioração salarial também afeta duramente as condições de vida dos docentes e dos técnicos. Com a política deliberada do arrojo salarial, a inflação acumulada e não paga nos últimos 6 anos está em torno de 32%. Nesse período, a massa salarial perdida já equivale a mais de 8 salários, e com a defasagem salarial atual, cada trabalhador, cada servidor paranaense perde, em média, 1/3 da sua renda por ano. Há mais de 6 anos não há concurso para reposição de docentes e técnicos. Aposentadorias, exonerações, mortes. Com isso, os cursos de graduação padecem com as dificuldades inerentes à instabilidade de um corpo docente
com a presença cada vez maior de docentes com contratos de trabalho temporário. Enquanto isso, a pós-graduação tem sido crescentemente inviabilizada. O uso indiscriminado desse tipo de contrato é um atentado à necessária continuidade do trabalho pedagógico e é importante lembrar, também é um atentado aos docentes, pois impossibilitam o seu envolvimento com a diversidade de atividades que caracterizam a sua profissão, impedindo os docentes de planejar suas vidas em razão da instabilidade dos rendimentos, da necessidade de ficar mudando seu local de moradia em razão dos processos seletivos e assim por diante. Por isso, é extremamente necessário que sejam feitos concursos para as vagas em aberto. Mesmo nas universidades mais antigas e ditas consolidadas, há casos de cursos que atuam praticamente apenas com docentes com contrato de trabalho temporário. Sem comprometer a natureza do trabalho docente, além disso, sem comprometer a natureza desse trabalho, diversas ingerências do governo do Estado têm transtornado a vida acadêmica, pois, sob a égide da permanente desconfiança, do imperativo burocrático, né, que rege aí o aparato estatal, os membros do governo pensam na organização do trabalho docente aos moldes do trabalho fabril, como se preparação de aulas, correção de provas e trabalhos, bem como o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, pudessem ficar submetidas aos limites formais de uma jornada de 8 horas diárias, com enquadramento homogêneo. Na prática, os docentes trabalham muito mais do que 40 horas semanais. Além de ter finais de semana, feriados e férias invadidas pelas demandas acadêmicas, sejam elas de ensino, pesquisa, extensão ou administrativas, inclusive, em razão dessas demandas, muitos docentes incorporam parte da noite em suas jornadas de trabalho. É importante ter clareza disso. No final de 2019, iniciando o mandato com a mesma prática que tem sido adotada por outros governos, de mandar aí, no final do ano, projetos de lei de grande importância e com impacto negativo para a população e servidores públicos estaduais, lembremos do pacotaço do Richard de 2014, e depois a sua tentativa de expropriação dos recursos da Previdência naquele ano, o governo do Ratinho Júnior fez também uma contra-reforma da Previdência e alterou as leis das carreiras dos servidores, suprimindo das universidades a autonomia para efetiva gestão de pessoal. Lembremos isso no final de 2019. De lá para cá, qualquer ascensão ou promoção de docentes ou técnicos depende do decreto do governador. Com isso, além da afronta à autonomia universitária, a medida revela uma incompreensão acerca do funcionamento das universidades, para as quais a ascensão na carreira não é apenas um requisito formal para aumentar salários, mas uma condição para o funcionamento da estrutura hierarquizada de conhecimento que as caracteriza. Sem ascensão, coloca-se em risco desde a organização de bancas de concurso e pós-graduação até as condições de acesso ao financiamento dos órgãos de fomento, à pesquisa e extensão. Agora, mais uma vez, esse ataque sorrateiro do governo ganha corpo aí na apresentação, no final do ano, da Lei Geral das Universidades, e novamente para tramitar em regime de urgência. Para tratar desse assunto, eu vou passar para a professora, também membro do Comando Sindical Docente, a professora Simone Jabbour. Professora Simone, vamos liberar aqui o seu áudio, só um momentinho. Também o professor Ronaldo já lhe apresentou, mas se me permite apenas, professora de Didática e Metodologia de Ensino da Universidade Estadual de Maringá, também Departamento de Teoria e Prática, e, como foi falado, vice-presidente da Seção Sindical de Docentes da Universidade Estadual de Maringá. Professora, com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer pelo espaço, aos deputados e deputadas, ao deputado Goura também, pela frente parlamentar, organizando a frente parlamentar em prol das universidades. Também quero saudar os meus companheiros que estão aqui presentes, todos e o que estão assistindo, do Sindiprol, SESDUEM, Sindiuepg, a do Unicentro, a do Unioeste, o Sindionespar, o Sintioeste, o Sintemar, e também os DCEs em relação à representação dos alunos, porque eles também formam a universidade, e todos os agentes universitários. Então, boa tarde a todos e todas. Retomando a questão da LGU, que, de certa forma, nós pensávamos que não ia transitar, porque já foi rechaçada pelas universidades, nós já rechaçamos, passou pelos conselhos universitários, a comunidade acadêmica rechaçou,
e realmente, né, a gente está entendendo que não há um respeito nenhum em relação à democracia, né? As questões democráticas, as discussões, simplesmente esse governo, né, não só esse governo, mas o governo federal, ele faz por atropelos, né? E esse me parece, a marca do governo Ratinho, né? Então, aqui da lei geral, elas foram rechaçadas, né, e ela fere a questão da autonomia, ou seja, o que está na Constituição Federal de 88, que é o artigo 207, né, que ele deu um novo tratamento à matéria, elevando a autonomia universitária ao status de garantia constitucional, alterava apenas mediante emenda constitucional. Tá? Isso garantiu maior segurança e estabilidade às instituições de ensino superior. A Constituição estabelece que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial. Porém, a LGU é mais um projeto de lei, como tantos outros, que promete maravilhas, mas na realidade se trata de mais um desmonte das instituições públicas e abrindo espaço para os setores privados. A gente tem visto, né, vários, não só o governo estadual, mas o governo federal, prometendo maravilhas com as reformas, a gente está percebendo que não está acontecendo. Né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência e vários outros tipos de reformas, o que a gente está visualizando é um desmonte do Estado, né? Desemprego, PIB baixo, ou seja, nós estamos retrocedendo, estamos virando uma colônia, né? Ou seja, o Brasil está sendo jogado para a periferia. Tá? As universidades estaduais sempre tiveram um papel importante nas regiões na qual estão inseridas, como produção de conhecimento, produção cultural, formação para o mundo do trabalho, espaços democráticos para debates. Porém, com a LGU, né, nós vamos retroceder ao período da década de 70, ou seja, todos nós vamos virar auleiros. A pesquisa e a extensão vão sumir, né, dado a rigidez que é essa lei. Tá? Tudo vai passar pela SESC e vai depois para a Secretaria da Fazenda, ou seja, não tem autonomia, isso fere a autonomia, né? E isso é um grande problema, porque a forma de pensar é sempre imediatíssima, nunca é a longo prazo, né? Os cortes sempre são em relação às instituições públicas, como se elas fossem sempre um problema para o Estado, né? Ao período em que as faculdades só tinham como finalidade o ensino e não a pesquisa e extensão, que hoje fazem parte do mundo acadêmico. Temos que pensar a educação como investimento e não como gastos. Segundo o jornal da USP, 24/5/2019, né, sempre vão trazer dados, para quem tem dúvida, né, os números esclarecem sem rodeios. Né? No mundo desenvolvido, universidades e outras instituições de pesquisa são financiadas majoritariamente com recursos públicos. No caso dos Estados Unidos, que todo mundo gosta de citar os Estados Unidos, parece ser a ponte, né, de referência, né, 60% do dinheiro para a pesquisa vem dessa fonte, ou seja, dinheiro público. Na Europa é 77%. Há poucas semanas, para garantir prosperidade em longo prazo, a Alemanha anunciou um investimento de 660 bilhões de euros no ensino superior em pesquisa científica para a próxima década. De acordo com os dados de 2016 da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, 73% dos estudantes de nível superior norte-americanos estão matriculados em universidades públicas. Então, é uma falácia quando se dá um exemplo dos Estados Unidos dizer que existe um grande número de universidades privadas. Então, a gente desmonta essas falácias com dados, né? Já que muitos gostam de citar os Estados Unidos. No Brasil, o investimento público em ciência e tecnologia foi muito inferior aos anos anteriores. Em 2020, o governo investiu apenas 4 bilhões em ciência e tecnologia, diferente do período de 2014 e 2015, onde o investimento público foi de 12 bilhões. Fonte é o próprio Ministério da Economia de 2020. Tá? E investimentos que seriam necessários no período de pandemia, já que nós estamos tratando de uma pandemia virótica em que a ciência deve se fazer presente ao mesmo tempo que a tecnologia. E o investimento foi reduzido drasticamente. Quer dizer, de que país nós estamos falando, de que ciência, de que forma do ensino superior nós estamos tratando? É muito fácil a gente começar com discursos falaciosos ou frases feitas, como inovação, tecnologia, empreendedorismo, sendo que o processo de desindustrialização do Brasil está se concretizando. Né? Investimentos da onde? Privado da onde? Com esse processo de desindustrialização e de destruição do Estado brasileiro. Né? O número de desempregados cada vez aumenta, ou seja, as circunstâncias econômicas do Brasil não são nada boas e foram alteradas drasticamente pelas reformas. Tá?
Portanto, caso o Paraná assuma o papel de Estado inovador, né, de empreendedor, ou seja, de um Estado preocupado com o bem-estar social do paranaense, preocupado em inserir o filho do paranaense, do trabalhador paranaense nas universidades públicas, né, estaduais, só tem um caminho, que é o investimento público nas universidades, né, públicas, e não negando a autonomia da universidade, e com isso proporcionando uma morte lenta no ensino superior paranaense por meio da LGU. Ao contrário de garantir condições mínimas para as universidades, a LGU nivela por baixo, precariza as condições de trabalho, extingue carreiras, limita a dedicação exclusiva, prejudicando pesquisa e extensão, bem como a pós-graduação, que impõe critérios de suposta eficiência que inviabilizam a inovação e a excelência, que tanto fazem parte dos discursos, né, da Secretaria da Superintendência, Tecnologia, né? Se vocês olharem os editais, eles caíram muito, né? Aí nós temos ainda no Estado, no governo federal, a questão dos tetos de gastos. Não existe em nenhum país isso, só existe, está acontecendo no Brasil, uma coisa muito sui generis. Todos os países, a pandemia nos ensinou que sem investimento do Estado, nós não vamos a caminho nenhum, nós vamos virarmos simplesmente uma colônia, né? Algo bem deslocado da realidade do mundo, né? Os países estão investindo em educação, investindo em ciência, investindo em tecnologia por meio do próprio orçamento, ou seja, investimento público, e nós estamos indo contra a maré, né? Isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar, né? E as reformas só vão dificultar e piorar a situação, não só dos docentes, dos funcionários, dos agentes universitários e dos alunos, mas também de todos os paranaenses, tá? Isso não é algo, né, abstrato, isso está em dados, basta vocês olharem no Diese e dados econômicos, dá para ver a situação do Brasil, né? Acabamos, né, entrando em recessão pelas próprias reformas. E se isso continuar, né, vai ser pior ainda, né? O caminho vai se tornar cada vez mais desastroso e caótico, ou então caminhamos para a barbárie. Professora Simone, muito obrigado.